Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão de um vídeo que eu assisti aqui no YouTube, do canal da Fabi Bertotti, que ela fala sobre a lei do mínimo esforço, né? Ela começa o vídeo dando um exemplo muito interessante, que ela fala o seguinte: imagina que você trabalha, aquele funcionário que trabalha numa empresa, e aí ele, por exemplo, ele toma o café, mas ele não faz o café. E aí você questiona ele e ele fala assim: não, mas eu não sou pago para fazer o café. Eu sou pago, sei lá, para imprimir documentos, né? E aí o funcionário ele faz o mínimo esforço possível para se manter naquele emprego, né? Então ele nunca vai fazer a mais daquilo que ele está sendo pago para fazer ou daquilo que ele foi contratado para fazer. Ela começa o vídeo dando esse exemplo e aí ela traz esse exemplo para dentro de casa, para dentro da nossa vida. Muitas vezes a gente começa a uma competição interna dentro da nossa casa de quem faz menos, né? Então, por exemplo, eu fiz o almoço, né? Então você tem que fazer a janta. Olha, eu fiquei com o bebê durante meio período, então agora você vai ficar meio período. E aí começa-se um clima, cria-se um clima dentro de casa de competição, de quem faz menos, né? Aquela coisa de que tudo tem que ser igual, né? Olha, se eu paguei tanto, você tem que pagar tanto. Tudo tem que ser dividido dentro de casa. E aqui eu falo muito, principalmente para casais, pessoas que são casadas, né? Tudo tem que ser dividido igual, né? A forma de limpar a casa tem que ser dividido, o dinheiro tem que ser dividido, e a gente cria ali um ambiente ruim, um ambiente de competição, de querer fazer menos. E que tal a gente pensar diferente? E que tal a gente pensar o seguinte: por que eu vou fazer mínimo se eu, na verdade, eu posso dar o máximo de mim? Eu posso fazer o melhor de mim. E aí talvez você deve estar pensando assim: mas como assim, Mariana? Fazer o máximo, dar o máximo? Mas eu já faço o máximo. Às vezes a gente faz tudo contabilizando, né? Eu já fui muito assim, do tipo assim: olha, mas eu já paguei a conta de água, eu já paguei a conta de energia, você quer que eu pague mais o quê? Ah, mas eu já fiz o almoço, eu já fiz a janta, você quer que eu faça mais o quê? E aí, tudo que a gente faz começa a se tornar um fardo, começa a se tornar um peso. Então, as contas da casa começam a se tornar um peso, os filhos começam a se tornar um peso, a limpeza da casa, os cuidados começam a se tornar um peso. E você vira inimigo do seu marido, você vira inimiga da sua esposa. Amor, para mim, e agora eu tô falando de mim, da minha opinião, é servir. É a gente servir o outro, né? E ter prazer naquilo. E não você ficar medindo esforços de quem faz menos ou de quem faz mais. Todas as vezes no meu casamento, todas, e aqui eu tô falando de mim, exclusivamente de mim, todas as vezes que eu fiquei comparando o meu esforço com o do meu marido, não deu certo. Todas as vezes que eu fiquei me lamentando: ai, mas porque eu limpo a casa, porque eu lavo a louça, porque eu faço a comida, nossa, mas como a minha vida é sofrida, porque eu tenho que ir no mercado, aí eu tenho que fazer a compra, aí eu tenho que cozinhar o alimento, aí eu tenho que servir a comida, depois eu tenho que limpar a cozinha. Olha o tanto que é difícil para mim, olha o tanto que a minha vida é difícil, a minha vida é sofrida. Todas as vezes que eu introjetava na minha cabeça esse tipo de pensamento, né, de como eu faço mais, como eu trabalho mais, como a minha vida é mais sofrida que a sua, a gente entrava em desentendimento e desacordo dentro de casa. E isso vai acontecer em todas as áreas da sua vida. Todas as vezes que você sentir que você está sendo lesado, que você está sendo passado para trás, você vai acabar causando ali uma discórdia, um rompimento em tudo na sua vida. Todas as vezes que você tiver esse sentimento. E aí você vai ser aquele tipo de profissional que vai ser aquele tipo de pessoa que faz um mínimo. Você vai ser aquele pai, aquela mãe que faz um mínimo, né? Não, eu só ponho comida dentro de casa. Pronto, acabou, né? Você vai ser aquela esposa que faz um mínimo. E você vive com aquele sentimento. Porque eu sei como é que é esse sentimento, né? De tipo assim: eu sou obrigada a fazer isso aqui, eu sou obrigada a lavar essa roupa, eu sou obrigada a passar, porque tudo eu. A gente começa a pensar só na gente, né? Será que você não consegue pensar no outro? Que amor é servir? Quando você muda esse olhar, quando você muda essa ótica, muitas vezes
quando eu tava em casa, quando eu era somente dona de casa, eu limpava a casa, encerava, botava perfume e flores e aquela coisa e decorava, né? Trocava roupa de cama, passava, lavava, fazia o dia inteiro. E eu chegava em casa e tudo que eu queria que meu marido falasse era: nossa, que casa cheirosa, nossa, que casa limpa, nossa, que tudo maravilhoso, nossa, você é maravilhosa, você é esforçada. Eu queria que ele visse e reconhecesse dentro de mim todo o meu esforço. Poxa vida, eu passei o dia inteiro com a barriga no fogão, passei o dia inteiro molhada, lavando roupa na beira do tanque. Eu quero que ele reconheça o meu esforço. Mas você sabe o que eu acho engraçado? Que eu nunca reconheci o esforço dele, né? Eu nunca falei pra ele: nossa, como você trabalhou hoje, nossa, eu vi que você saiu cedo e você passou o dia inteiro debaixo do sol quente. Tô muito orgulhosa de você, tô muito feliz, eu reconheço. Por quê? Como eu ficava só olhando para dentro de mim, para medir os meus esforços, eu esquecia dos esforços dele. E às vezes a gente vai ter esforços completamente diferentes. Aqui na minha casa, né, eu faço absolutamente tudo. De vez em quando ele me ajuda com alguma coisa. De vez em quando ele estende uma roupa, lava uma louça, lava uma garagem. De vez em quando. Mas você sabe o que é interessante? Que eu só olhava para mim. Mas eu não olhava para o outro lado da moeda, que é engraçado que ele paga absolutamente todas as contas. Eu sei que talvez esse vídeo pode estar parecendo machista, pode estar parecendo esquisito, mas eu quero que você escute com atenção, porque eu tô falando de mim, né? E talvez, eu tô dando um exemplo da minha situação, que talvez está acontecendo com você. Porque você começa a olhar só para aquilo que você faz, mas você esquece de olhar para aquilo que o outro tá fazendo. Eu passava o dia inteiro olhando para tudo que eu tava limpando, passando, cozinhando, fazendo, mas eu esquecia que todas aquelas contas, ele que paga. Que ele sai todos os dias de casa para trabalhar, para trazer dinheiro, para pagar as contas. E olha que interessante, eu não trago a mesma quantidade de dinheiro que ele traz para dentro de casa. Assim como ele também não faz todas as atividades domésticas. E aí eu tive que entender que a vida não é linear, né? Não é igual, né? Nem sempre ele vai limpar tudo do jeito que eu limpo, nem sempre eu vou trazer o tanto de dinheiro que ele traz para casa, e a gente vai ter que entrar em acordo. Porque se eu ficar competindo o tempo todo, imagina se durante todos os meses que eu fiquei em casa, ele ficasse jogando na minha cara: ó, você tem que trabalhar, você tem que trazer dinheiro para dentro de casa. Olha, você tem que pagar conta, você tem que pagar água, você tem que pagar luz, internet, você tem que pagar isso, você tem que pagar... Imagina que desagradável. Mas eu fazia isso com ele. Eu ficava o tempo todo: olha, você tem que me ajudar. Porque você tem que estender a roupa no varal, você tem que levar o cachorro para passear, você tem que levar ele no veterinário, você tem que me ajudar a fazer a compra do mercado. Não, levanta daí, né? Porque se tinha uma coisa que me incomodava, que subia no nervo, era eu estar limpando a casa e ele deitado jogando videogame ou assistindo televisão. Aquilo queria me matar de raiva. E aí eu ficava o tempo todo: ó, levanta daí, vamos. Você tem que ir lavar a garagem, você tem que limpar aí. Eu ficava infernizando ele, atormentando ele. Porque na minha competição mental eu tava saindo em desvantagem. Poxa, mas eu tô saindo em desvantagem? Só eu que limpo, só eu que lavo, só eu que passo, só eu que cuido, só eu. Mas amor é servir o outro. É uma troca, né? Ele nunca vai fazer por mim aquilo que eu faço por ele, e eu também nunca vou fazer para ele o que ele faz por mim. A gente supre o outro de maneiras completamente diferentes. Ele me dá coisas que eu preciso e eu dou a ele coisas que ele precisa. Amor, relacionamento, casamento é uma troca. E enquanto você não entender que vocês vão ter que se completar e não competir, vocês vão ter problemas no casamento de vocês, vocês vão ter problema na vida de vocês. Assim como tudo na vida, né? Se você não entender que vão ter coisas na vida dos seus filhos que só você vai fazer e ele vai fazer outras coisas, vocês vão ficar brigando, batendo cabeça, quem faz menos pelos filhos ou quem faz mais. E assim como tudo na vida, tá? Assim como nas empresas, assim como nas escolas, na faculdade, tem habilidades que só você tem e tem habilidades que você não tem. Eu, por exemplo, para apresentar trabalhos, dependendo do trabalho, eu tenho uma boa oratória, eu tenho uma boa dinâmica. Mas, por exemplo, para montar um slide, eu não tenho.
Então você vai ter que, nunca você vai ficar se comparando, né? Por exemplo, na faculdade. Você não vai ficar assim, ah, fulano só faz tal coisa, fulano só... Não! Aprenda a delegar e completar, né? Isso vale para todas as áreas da vida, né? Seja no trabalho, na escola, na faculdade, no casamento, no namoro, tudo. Você vai ter que entender que não é igual e nunca vai ser. O outro, ele vai te dar coisas que você não vai poder dar e você vai dar coisas que o outro talvez não vai poder te dar. Essa moeda nunca vai ser 100%, porque se você ficar com esse pensamento de levar tudo a ferro e fogo, tudo na ponta do lápis, tudo certinho, não, porque eu fui paga só para imprimir a documentação. Eu não fui paga, por exemplo, para passar o pano. Eu não fui paga para lavar o copo. Se você faz sempre tudo o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, você pode ter certeza que você vai ter prejuízo lá na frente. Você não vai conseguir progredir em nada na sua vida, né? Ah, o professor da faculdade mandou ler só aquele capítulo. Se você ler só aquele capítulo, você vai ser sempre o mínimo do mínimo. Você vai ser o mínimo profissional, o mínimo universitário, o mínimo marido, a mínima esposa, o mínimo de tudo, né? Então, assim, às vezes a gente fica poupando energias porque a gente está olhando só para os nossos esforços e esquece, né, de servir, esquece de delegar as coisas. Às vezes você vai fazer um trabalho de faculdade, né, e aí você fica assim o tempo todo, não, porque você viu, fulano não fez, porque fulano, porque Beltrano, porque sei o que. Faça a sua parte, faça o seu melhor. E aqui eu não tô falando para você ficar sobrecarregada, para você virar a Mulher Maravilha e querer arcar com tudo e jogar tudo nas suas costas, não. Mas é pra gente ter uma percepção diferente das coisas, né? Então, se você vai fazer um trabalho de faculdade, por exemplo, o que você é bom? Você é bom em dirigir, você é bom em delegar, você é bom em obedecer, você é bom em falar, apresentar, você é bom em escrever, você é bom no computador. Aprenda a encontrar o seu lugar em todas as situações e aprenda a delegar. Então, dentro da sua casa, do seu casamento, o que você é bom? Você é bom em lavar roupa? Você é bom em passar roupa? Você é bom em fazer comida? Você é bom em cuidar das crianças? E aqui eu tô falando para homens, para mulheres, para quem quer que seja. O que você é bom? Você é bom em prover? Em pagar conta? Então faça, mas faça sem reclamar, né? Faça no sentido de servir com amor, né? Não faça igual eu fiz durante muitos anos, que é lavar a louça e ficar lá. Ai, que ódio, né? Porque o outro sente, né? Você imagina que coisa desagradável você chegar em casa, a pessoa tá de cara amarrada, reclamando de tudo, né? Porque a vida dela é um fardo. Não faça isso. Amor é servir. Não faça o mínimo, não dê o mínimo. Dê aquilo que você tem para dar, aquilo que você pode dar. Sem se sobrecarregar, é claro, sem deixar as pessoas pisarem em cima de você. Mas tenha essa concepção, mude um pouquinho, né? Para de bater cabeça. Às vezes você tá aí batendo cabeça por causa de uma janta, por causa de um almoço, né? Às vezes a gente olha só pra gente e esquece de olhar pro outro ou pros outros. Todos nós temos sombra e luz, todos nós temos defeitos e qualidades. Realce dentro de você, né? Principalmente dentro do seu casamento, porque eu falo que casamento é um espelho. Então, realce dentro de você aquilo que você tem de bom, né? Realce as suas qualidades, realce aquilo que você tem de especial. E aí, aquilo que você não é muito bom, tenta melhorar, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é só você deixar o seu curtir. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, algum elogio, um comentário, sugestão, enfim. O que você quiser. Um beijo e até o próximo vídeo.